Sim, meninas, eu quero falar para vocês que nós demos a entrada no nosso terreno. Sim, nós vamos construir a nossa tão sonhada casa própria. Ai, meu coração chega a explodir de felicidade, né? Ao longo do vídeo que eu for contando para vocês como que foi o processo, também vou contando para vocês um pouco do meu testemunho e um pouco do que Deus foi ministrando no meu coração ao longo desses anos. Nós estamos sonhando, nós temos esse sonho já há 8 anos. Eu e meu esposo, nós temos 10 anos juntos. E nós sempre sonhamos em ter o nosso cantinho, em ter a nossa casinha, né? Mas infelizmente, como a maioria da população brasileira, nós nos casamos e fomos morar de aluguel. Na verdade, eu e Jefferson, nós estávamos afastados da igreja, né? Quando a gente se conheceu, nós começamos a namorar. Depois a gente foi morar junto. E nesse processo que a gente foi morar junto, a gente foi morar de aluguel, né? Depois nós noivamos, nos casamos e continuamos no aluguel. E ficamos nesse processo e ainda estamos no aluguel, né? Durante 8 anos, pedindo a Deus essa bênção, né? Essa graça. Eu sou o tipo de pessoa que eu amo decorar, eu amo arrumar minha casinha, eu amo a minha casa. Eu sou o tipo de pessoa que eu não tenho o costume de ficar na casa das outras pessoas. Eu amo ficar na minha casinha. Eu passo o dia todo ajeitando ela, cuidando dela. Só que no decorrer de alguns anos, principalmente quando eu vim para essa casa aqui, eu fiquei num desânimo muito grande, sabe? Por causa de quando você bate na porta e não acontece, bate na porta e não acontece. Nós já passamos por várias situações. Eu e Jefferson, nós somos um casal que a gente nunca assim relaxou. Eu tô no aluguel, tô conseguindo pagar, tá tudo bem, vamos continuar. O dia que der certo, deu. Não, a gente sempre correu atrás, né, de ter o nosso cantinho. A gente sempre correu atrás, a gente sempre foi batalhando para ver se a gente conseguia, né. Nós já caímos em golpe, né, o famoso golpe do consórcio. Eu e Jefferson caímos há alguns anos atrás, antes de eu ter o Thomas, né, a gente caiu, infelizmente, nesse golpe. Prometeram pra gente que com 1 ano a gente teria a nossa casa, né, e nós ficamos pagando o consórcio. Na época, a gente tinha um aluguel para pagar, a gente pagava 700 e pouco do consórcio, mais as nossas dívidas do mês. Eu e Jefferson trabalhava, não sobrava R$1 do nosso salário para nada, mas como a gente tinha um sonho de ter a nossa casa, a gente abriu mão de tudo, a gente não saía para lugar nenhum. Vou ser sincera aqui com vocês, né? Porque crente não mente. Eu não sobrava dinheiro nem para comprar uma calcinha durante o mês. Eu não tinha essa questão feminina, questão de mulher. Eu não tinha dinheiro para relaxar um cabelo, nada, fazer uma unha, nada. O meu salário era contadinho, o que eu recebia era para ajudar nesse processo, porque a gente queria estar na nossa casa, né? A gente abriu mão de tudo para poder realizar o nosso sonho. Estou com um Caio aqui do meu lado, porque vocês sabem, né, meninas? Acabei de ganhar bebê, tem 20 dias só. Tô um pouco pele, tô me recuperando. Então vocês ignorem essa cara assim, né? Porque eu não consigo me arrumar. Eu tô na função da mamar, troca fralda, dá banho. Mas eu não posso deixar de gravar pra vocês. Tem que pegar firme aqui no YouTube. Então eu tô me esforçando ao máximo, né? Mas voltando. Aí nesse processo eu engravidei do Thomas, né? Eu não fui aquela gestante. Thomas foi minha primeira gestação, né? E eu não tive aquele prazer de ir na loja, comprar roupinha, comprar nada pra ele, por causa da questão dessa dívida que a gente sonhava com a casa, né? Então eu abri mão até do enxoval. O que eu tive do enxoval do Thomas foi o que as pessoas me deram, que eu ganhei, né? E graças a Deus eu ganhei muita coisa, eu ganhei praticamente o enxoval todo, né? E a gente foi pagando, só que a gente viu que deu 1 ano, deu 2 anos, nada da casa sair. A gente foi e falou, não, a gente vai ter que ver o que tá acontecendo. E a gente aí, nessa de ver o que vai acontecer, a gente viu que a gente tinha caído no golpe, o famoso golpe do consórcio, né?
Mas enfim, a gente sempre batalhou, sempre correu atrás para realizar o nosso sonho, né? Da nossa casinha. Mas quando eu vim para essa casa, eu confesso para vocês, eu não sou esse tipo de pessoa que vocês veem aqui, né? Nessa casa. A casa sem pintar, bem desarrumada, sem as coisas, assim, eu não sei porquê, mas sabe quando você sente que você faz e você acaba deixando para trás? Vou explicar para vocês, meninas. Quando eu tive o Thomas, a gente conseguiu comprar uma tinta, eu pintei o quartinho, decorei, minha irmã sabe mexer com EVA, né? Ela fez pra mim os menininhos e tal, coloquei na parede. Ficou assim, uma gracinha o quartinho dele, tinha um bercinho, tinha cômoda que eu consegui comprar na época, minha mãe parcelou um cartão pra mim. Aí eu fui e minha irmã tinha uma cama de solteiro, me deu, falou pra você pôr no quarto. Então assim, algumas coisinhas que estavam faltando eu comprei depois, né? Lixeira, coisinha de roupa, de pôr roupa, cesto de pôr roupa. Eu lembro que o Jefferson fez uma permuta com um cliente, né? Para quem não sabe, meu esposo ele é soldador e nós temos uma serralheria. E nessa época a gente não tinha serralheria, mas Jefferson já fazia serviço por fora, né? Aí ele fechou com um amigo dele que era marceneiro. Ele fez um serviço para ele e ele deu pra gente uma partilheira linda, assim, para pôr. A gente colocou uns carrinhos que Jefferson tinha da infância dele. Então eu arrumei o quartinho do jeitinho que eu, assim, sonhava, do que eu podia. Eu botei cortina. Ficou, assim, o quartinho dos sonhos. Aí nós precisamos nos mudar. Aí ficou o quartinho do meu filho lá. E pra mim, assim, até hoje, isso me dói muito, porque você sonhar com uma coisa, mas aquilo dali não é seu. Aquela casa ali não era minha. Então, todo aquele esforço, toda aquela dedicação que a gente colocou naquele quartinho, ele acabou ficando ali, porque a gente teve que ir embora, porque a casa não era nossa, e a gente veio de Vila Velha pra Sé, né? Desculpe, meninas, mas isso dói na minha alma, sabe? E eu sempre falava pra Deus que o meu maior sonho era fazer o quartinho dos meus filhos e não ter que desfazer deles, sabe? Não ter que começar a mexer e depois deixar tudo pra lá, pra trás, sabe? Todo esforço, mesmo sendo pouquinho, né? O Jefferson conseguiu comprar uma tinta boa, bonita e pintou o quartinho. Então, aquilo... Aí, a outra casa que a gente veio morar, não tinha nada, né? Não tinha nada do que a gente tinha se esforçado. Tava toda vazia e a gente ia ter que decorar de novo. Eu lembro que eu nem decorei, né? Eu só arrumei o bercinho dele, arrumei as coisas, porque já não tinha mais no meu coração aquele desejo de arrumar nada, porque eu ficava pensando, daqui a pouco eu vou me mudar dessa casa e todo esforço que eu tiver vai ficar aí, né? E a gente sempre batalhando, sempre correndo atrás. Não é fácil, meninas, não é fácil. Para a gente que paga aluguel, para a gente que tem família, sabe, pra gente que batalha no dia a dia, não é fácil, sabe, eu sempre trabalhei, mas eu tive que optar, né, por ficar em casa, porque financeiramente, pra mim, não é viável sair pra fora, né, pela minha profissão, eu já trabalhei de muita coisa na minha vida, mas pela minha profissão, eu ganho muito pouco, e eu tava trabalhando, meu último emprego, eu trabalhava pra pagar babá, para pagar lugar para deixar o Thomas, né? E no final do mês, se sobrasse R$200 para mim era muito, sabe? E R$200 eu não fazia nada em casa, não ajudava em nada. Então, assim, não tava compensando. E agora com 2 crianças, aí que não compensa mesmo, né? E eu e minha esposa entramos num acordo que eu ficaria em casa, né? Cuidaria das crianças. E financeiramente, para mim, pra gente seria melhor, e eu seria o apoio do meu esposo em casa, né? Seria estrutura em casa, porque pra gente era bem corrido, já saía do serviço, tinha que buscar o Thomas, porque eu tava presa no trânsito ainda, né? Porque eu trabalhava em Vitória e aquela coisa toda. Pois bem, e a gente batalhando, né? Correndo atrás. Eu vou deixar aí pra vocês, passando um vídeo
que eu fiz alguns anos atrás. Não me lembro quantos anos tem, se tem 1 ano, se tem 2 anos, não me lembro. Vou deixar aí que eu gravei quando a gente começou essa saga de procurar terreno, de ver como que a gente ia pagar, como que naquela época não deu certo, né? Mas a gente continuou em oração, continuou pedindo a Deus para que abrisse essa porta pra gente e no momento certo ele abriu. Vou deixar o videozinho aí para vocês passando. Meninas, nós estamos aqui, ó, olhando, indo em busca do nosso sonho, né? Nosso sonho da casa própria. Nós estamos olhando alguns terrenos, ó. Tem esse daqui. Nós já estamos profetizando que é nosso. Nós tomamos posse, nós gostamos bastante, metragem e tudo. E esse daqui é um bairro novo, né, meu amor? Que aqui vocês veem que é estrada de chão, tudo. Uma fazenda de desmembrado. Era uma fazenda, né? Que desmembraram. Aí a gente tá aqui dando uma olhadinha, né? Aí aqui, ó, bem ali na frente, minha cunhada comprou, né? A irmã do meu esposo. Pra fazer de galpão, que ela trabalha com festa, né? Aí, aqui o rapaz, ele parcela, né? A gente dá entrada e parcela, então a gente tá pensando. Pra nós seria melhor a casa já pronta, né, amor? Pra gente já sair do aluguel direto, né? Mas a questão da casa é que é muita burocracia, sabe? Pra quem é autônomo, pra quem às vezes não tem uma entrada de 40 mil, né? 40, 50 mil que é a entrada que eles pedem. A gente não tem. Então fica um pouquinho complicado, mas o Senhor na frente vai dar tudo certo. Gostou? Eu não sei quando que vai sair esse vídeo, meninas, mas eu falei com meu esposo, eu vou deixar registrado para quando eu for postar o vídeo eu já vou postar para vocês. Hoje é 12/9. Hoje é dia 12/9 de setembro de 2023. Nós estamos em busca do nosso sonho, da casa própria. Estamos aqui olhando terreno. Porque da outra vez que a gente veio aqui, a gente veio de carro, né? Tava com Thomas. Como tá só nós dois, nós estamos olhando bastante aqui, vendo. Dando uma olhadinha certinho. E aí, depois desse tempo que a gente foi, né? A gente começou a sonhar. Começou a sonhar novamente. Pra ver se ia dar certo, né? A gente queria, o desejo do nosso coração é que a gente fosse direto para uma casa pronta. Mas a casa pronta para nós financeiramente não era viável. Por quê? O Tominho está ali aparecendo. Não era viável porque na maioria das vezes eles pediam uma entrada muito alta e a gente não tinha esse valor para dar de entrada, né? O valor para dar de entrada era muito alto e a gente não tinha financeiramente esse valor. Então a gente foi vendo que era viável para nós, para o nosso bolso. E eu quero dizer para vocês, meninas, durante muitos anos eu sonhei com isso e eu nunca imaginei que fosse acontecer comigo. Diante de Deus eu falava assim, se eu fosse olhar para minha realidade, para o financeiro da minha casa, eu falava, Senhor, isso é impossível para mim. Eu nem sei quando que eu vou conseguir isso, porque é impossível a gente conseguir esse dinheiro, sabe? E é impossível. E todos os anos, quando tem a virada do ano na igreja, e eu sempre ouvia uma frase bem assim que o pastor falava, que o ano ainda não acabou e que Deus ainda pode mudar a sua história. E foram passando muitos anos na minha vida que quando eu ouvia essa frase, eu pensava assim, pra mim vai ser mais um ano, né? Mais um ano que eu vou sonhar, não vai acontecer. Já são 8 anos e nada. Eu não vou conseguir realizar um dos meus maiores sonhos, né? Que é ter meu cantinho e arrumar o quartinho dos meus filhos e eu não vou precisar me mudar de lá, sabe? A cor que eu pintar a parede vai ficar, ninguém vai mexer. Só o dia que eu mesma ou eles quererem mudar, né? Alguma coisa, mas eu sonhava, acho que eu sonho mais com o quartinho deles do que com o meu.